Finalmente uma notícia positiva em meio a todo esse caos. A gente ficou sabendo hoje que as contas da Sara Giromini, também conhecida como Sarah Winter, no Instagram, no YouTube e uma das contas dela no Twitter foram fechadas de ontem para hoje. Uma outra conta dela no Twitter ainda permanece aberta e o pessoal está agora denunciando para que fechem também essas contas. Isso se deve principalmente pelo caso que se deu no final de semana. Eu não vou mencionar o caso aqui porque eu já tive um vídeo mais cedo desmonetizado, então se vocês quiserem entender o que está acontecendo, confirem meu vídeo que eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para eles, mas tem a ver com a exposição que a Sarah Winter fez dos dados pessoais de uma criança. E isso, o ato dela, né, o que ela fez também nesse final de semana, pode ter incorrido numa série de outros crimes também. Ela já está envolvida no inquérito por atos antidemocráticos, uma investigação que se dá a pedido do Supremo Tribunal Federal. Ela foi presa, está com tornozeleira eletrônica em casa agora. Não sei nem por que ela está tendo acesso à internet, para começar, né? Porque foi através disso que ela cometeu vários atos irregulares e ilegais. Então agora pode ser sim que, além de ter suas contas fechadas, ela também possa voltar para a cadeia. Não ficar apenas em casa, né, em prisão domiciliar, mas voltar para a cadeia de fato. Não sabemos. Mas, de certo modo, é uma notícia boa, porque aqui você corta mais um desses canais, desses influenciadores, que tem levado não apenas a negacionismo histórico e da ciência e, desinformação, fake news, mas também tem levado a atos criminosos. Também recomendo que vocês assistam ao vídeo de ontem do Maurício Ricardo, do Fala MR, no qual ele aborda esse assunto, e tem alguns tópicos que ele mencionou ali que tem tudo a ver, na verdade, com essa consequência agora, né? Porque assim, é uma notícia boa, é uma notícia positiva, esse encerramento das contas da Sarah Winter. Até onde eu saiba, por exemplo, no YouTube, quando você tem uma conta fechada por decisão do YouTube, não é tão fácil assim você abrir uma nova conta. Realmente não é assim do dia para noite. Não é como o Twitter, por exemplo, que você pode simplesmente criar uma conta nova e tudo bem. É algo complicado. Então pode ser que aqui no YouTube, pelo menos, ela não volte tão cedo. Mas tem a ver com um problema enorme, porque assim, o que ela fez, o que ela propagou, a informação que ela compartilhou publicamente, isso é instantâneo, isso é muito rápido. Então ela vai lá durante o final de semana, faz isso, gera um movimento que não apenas permanece nas redes sociais, mas também vai para o mundo real, né, vai para fora. Isso tem um impacto muito imediato, mas as consequências disso, os resultados disso, a punição para ela eventualmente, isso é muito demorado. Então isso demonstra uma enorme incapacidade das instituições, sejam as instituições judiciais, mas seja também a própria democracia, né? A gente fala muito sobre os riscos democráticos desses influenciadores, dessas mentiras, dessas fake news, desses políticos que usam a rede social para desinformar e também para causar estrago institucional. Os atos são muito rápidos, mas as consequências, a reação é muito demorada, é muito lenta. Então, por exemplo, se a Sarah vir a ser punida por o que ela fez, isso vai demorar meses, talvez anos, se for para outras instâncias superiores. Aquele ato que causa um estrago enorme, numa questão de horas ou dias, vai ter uma punição daqui anos. Então a sensação que passa para as pessoas, né, para nós cidadãos, quando a gente vê, por exemplo, um sujeito como Bolsonaro agora sendo acusado, de crimes ambientais, de crimes contra indígenas, se a gente for ver uma punição para isso, será daqui muito tempo, depois que ele sair da presidência, se é que ele vai estar vivo depois, se for daqui, 5, 6, 10 anos. A gente tem histórias, por exemplo, de governantes que foram acusados de crime contra a humanidade que morreram sem ser condenados. Então, nesse sentido, a sensação é justamente essa, de que você pode fazer o que bem entender na internet, você pode proceder como você bem quiser, mas as consequências demorarão muito para te atingir. E um outro aspecto também, que tem a ver com isso também, com essa rapidez da informação e o modo como ela atua sobre a sociedade, se trata da nossa incapacidade de lidar com as redes sociais. E aqui eu não falo apenas eu, você, o seu tio, a sua avó, mas falo enquanto espécie mesmo, né? Estava assistindo aqui uma entrevista que o historiador, o Yuval Harari, deu para Natalie Portman, para a atriz. E nessa conversa, o Harari retoma alguns temas que ele menciona muitas vezes, na verdade, né? Ele trabalha muito com essa questão das redes sociais, da automação. É um tema, embora seja um historiador, ele trabalha muito com as questões contemporâneas, e ele fala sobre algo que parece assustador, né? Sobre como agora o uso das redes sociais e o modo como ela mapeia a nossa mente, né, nosso comportamento, nossas emoções, como isso pode fornecer dados para governantes ou para empresas, corporações, hackearem a nossa mente.
Então eles podem usar esses dados que a gente fornece para eles, e aqui eu falo o próprio comportamento que você tem aqui no YouTube, né? Aquilo que você assiste, ou seja, no Twitter, ou seja no Facebook, seja no Instagram, seja na própria Amazon também, seus hábitos de consumo. Esse tipo de dados, quando acumulados, podem ajudar essas instituições, governos ou corporações a mapearem sua mente e assim eles poderem atuar sobre você. Não apenas entendendo o seu comportamento, mas atuando sobre o seu comportamento, manipulando o seu comportamento. A gente já tem visto isso em menor medida com essas eleições, né? O modo como eles usaram as redes sociais, esse é um tema recorrente aqui, o modo como eles usaram as redes sociais para manipular as pessoas, manipular a percepção das pessoas, manipular o voto das pessoas, como ocorreu na eleição do Trump também, usando o Facebook em particular nesse caso, né? E isso aqui não é teoria conspiratória, isso é documentado. A gente tem, desde 2017 em diante, são inúmeros artigos e pesquisas que mostram isso, né? Funcionários de empresas, tanto da Cambridge Analytica, que foi contratada pela campanha do Trump para fazer isso, e que usa isso como se fosse uma espécie de cyberguerra. Então eles vão lá e usam esses dados para controlar a gente. Dada a velocidade com que esses dados são acumulados e utilizados contra nós mesmos, realmente a reação é muito vagarosa. E o próprio Harari fala sobre isso, né? Que o único modo de controlar o uso dessa informação, de controlar como isso nos impacta, deveria passar, pelo menos, né, em tese, né? É difícil imaginar isso acontecendo na prática, mas deveria passar em tese por esforços internacionais, diferentes governos do mundo atuando em conjunto para tentar criar regulamentações, e aqui se trata de realmente regras, né, leis, se trata aqui de procedimentos para controlar os dados que essas empresas podem receber da gente. Se já é difícil elaborar leis para tentar regulamentar quem usa as redes sociais para propagar mentiras, por exemplo, distorções, manipulações, imagine quão difícil seria conceber leis para regulamentar o próprio recolhimento desses dados nossos, né? E a gente tem alertado muito sobre isso, né? Porque, assim, eu falei até ontem sobre isso, sobre a pesquisa eleitoral do Bolsonaro, como não diz muita coisa, na verdade, né? Porque seria um retrato de um cenário específico, e que, mais importante do que isso, seria desmontar essa rede de comunicação deles, essa rede de informação deles. Porque, por exemplo, a Sarah Winter agora, ela é uma das POAs desse jogo de xadrez 4D que o Bolsonaro joga, ou os bolsonaristas jogam. Ela é uma peça só. São inúmeras peças. E eles estão todos atuando aqui em conjunto, ou de maneira individual, mas estão todos nesse tabuleiro atuando para manipular a percepção popular. A Sarah Winter falava com um grupo muito radical, muito extremista mesmo. Então, assim, ela não tinha muito apelo mesmo para bolsonaristas moderados. Ela tinha um tipo de impacto. E aquilo que ela visava causar era justamente acirrar os ânimos. Então, assim, é um jogo que eles compreenderam que eles precisam de diferentes personalidades, o extremista, o mais moderado, o aparentemente conciliador, diferentes modos de atuação, através de memes, através de artistas, de comediantes, através de teórico, através de gente atuando no mundo dos jogos, sabe? São diferentes pontos de contato com os potenciais eleitores para chegar nessas pessoas. Só para dar um caso aqui que eu achei bastante bizarro, na verdade, ontem. Meu filho tem um joguinho que ele joga, que é um joguinho para criança mesmo, bem criança, ele tem 7 anos, é um joguinho para criança nessa faixa etária, 7 a 10 anos. E ontem ele me mostrou aqui que tinha gente criando, é um joguinho de criar fases de jogos, né? Os usuários vão lá e criam as fases dos jogos. Tipo Minecraft, mas mais tipo Mario, assim, o modelo, né? E as crianças vão lá e criam esses jogos e tinha alguém lá, um usuário, criando uma série de fases chamada Vote for Trump. Vote para o Trump. E agora a gente tem campanha eleitoral do Trump esse ano. Vocês sabem disso, né? Eleição do Trump agora no final do ano. Então, na hora, quando eu vi aquilo ali, quando ele me mostrou aquilo ali, ele criou uma fase Trump sucks. Tipo, o Trump é um idiota, né? Trump, sabe, não presta. E daí, ele me mostrou aquilo ali, e no ato já deu pra compreender do que se tratava. É alguém utilizando essas plataformas de jogos para criança, aí falava na descrição da fase, peça para o seu pai votar no Trump. Então você vê como essa rede é muito sofisticada, e nesse sentido o Bolsonaro reproduz também a estratégia digital da campanha do Trump, tanto de 2016 quanto agora também. É muito sofisticada essa rede, ela é muito capilarizada de fato, e isso se dá principalmente na internet. Ao contrário das bases tradicionais políticas da esquerda ou da direita, que era uma base física mesmo, né, uma base de comunidades, de grupos que eles iam lá para fazer o corpo a corpo, hoje em dia esse corpo a corpo se dá na internet e usando os mais diferentes níveis de atuação. Então, como eu disse, a notícia é boa porque uma pessoa caiu agora, que é a Sarah Winter, possivelmente vai voltar para a cadeia agora,
Mas isso é uma parte de algo muito maior, muito gigantesco. Eu tive acesso recentemente aqui a uns estudos sobre os grupos de WhatsApp do Bolsonaro e o negócio é assustador. Vocês não têm noção de quão extenso, de quão profundo e de quão diversificado isso é. Vai desde grupos neonazistas até grupos de venda online, até grupos de caminhoneiros que gostam de travestis. É uma coisa assustadora, é muito, muito, muito vasto. Então a gente tem motivos para comemorar aqui, porque uma extremista agora caiu da rede social, temporariamente, possivelmente, mas tem muito trabalho pela frente. Sabe o que vocês pensam sobre esse assunto aqui? Se vocês acompanharam essa história de Sarah Winter aqui, ela fazendo doxing, né, compartilhando dados pessoais na internet no final de semana, sobre a derrubada dos canais dela, das páginas dela também, o que você pensa sobre isso? E também sobre essa rede vasta, gigantesca, e como enfrentar isso. Deixa aqui no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, se torne um membro aqui para dar um apoio também, confira o meu livro que está na Amazon, nas livrarias, com tradução em francês e italiano agora, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!